queridos? Tudo bem com vocês? Gente, estou muito feliz com o Senhor. Glória a Deus, estamos há poucos minutos para 2023 e estou muito feliz que 2022 foi um ano assim, de muita luta, passamos por muitas coisas, mas o Senhor foi bom o tempo todo, amém? Queridos, eu estava olhando ali a retrospectiva, muitas coisas aconteceram, coisas que eu nem estava lembrando, falei assim, gente, olha só, a gente fez bastante coisa, e 2023 tem muito mais, amém? Queridos, nós temos aqui os alvos para 2023, eu gostaria que o pessoal da atmosfera passasse para você, e o que acontece, queridos? É muito importante você fazer os seus alvos, para 2023. Aí tem alguns alvos para a sua vida pessoal, para a sua vida familiar, alvos para o seu life group, e tem alvos financeiros. É muito importante, queridos, você ter metas, porque se você não fizer planos, você não ter nenhuma meta, você não vai alcançar nada. Então, é muito importante você ter algum alvo. Amém? Porque você sabe, um exemplo, se você às vezes se você não tiver alvos, e você lançar, a sua flecha, você vai acertar em cheio, o nada. Mas se você souber aonde você quer acertar, você vai treinar até conseguir ou até conquistar o seu alvo, amém? Então isso é muito importante para que você venha finalizar 2023 com sucesso, porque não é como começa, mas como termina, amém? Queridos, muitas das vezes, a gente começa, com toda empolgação o ano, mas ao longo do caminho, do tempo, de 2023, às vezes você pode ficar assim meio cabisbaixo, devagar, vendo que não está conseguindo, mas se você preparar bem o início, você vai terminar bem. Então é importante você colocar em oração, você colocar os alvos, colocar em oração, e no final você vai conquistar em nome de Jesus. Faz planos, queridos, a longos, pequenos e curtos prazos em nome de Jesus. Queridos, hoje nós vamos falar sobre o tema, que é do nosso ano de 2023, nós vamos falar alicerces inabaláveis. Repita comigo, alicerces inabaláveis. Queridos, vocês estão bem? Vocês estão com sono? Não? Então diga um glória a Deus bem forte. Aleluias! Deus é bom, queridos, o tempo todo. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento e orasse para que o Senhor venha falar aos nossos corações. Senhor, no nome de Jesus eu te louvo, Senhor, por tudo que aconteceu até agora, pelo teatro. Muito obrigado, Senhor, por essa equipe tão poderosa. Muito obrigado também, ó Deus, por essa equipe de dança, Senhor. Muito obrigado em nome de Jesus. Muito obrigado pelo que o Senhor falou conosco até aqui. Continue falando conosco, ó Pai, e que nós possamos, ó Deus, aprender algo tão poderoso nessa noite, para que nós possamos aplicar nesse ano de 2023 para a glória do Senhor. E no nome de Jesus, desde já, nós repreendemos tudo aquilo que for tentar atrapalhar a atenção, desviar a atenção. Nós repreendemos em nome de Jesus, que nós possamos estar atentos no que o Senhor quer falar aos nossos corações. Amém. Aplauda o Senhor. Abra sua Bíblia em Salmos de número 2. Nós vamos ler o verso 12. Diz assim: sujeitem-se o filho, para que ele não se ire e você não sejam destruídos de repente, pois a sua ira se acende num instante. Felizes, porém, os que nele se refugiam. Repita comigo, refugiam.
Queridos, o salmista aqui, ele está falando do próprio Cristo. Você pode ler o contexto, você vai analisar que essa passagem está falando do próprio Cristo. E aí fala que nós temos que sujeitar ao Senhor. Sujeitar ao Filho, para que ele não se ire. Esse sujeitar é se render ao Senhor. É você fazer uma adoração a Ele, uma adoração sincera. E não uma adoração falsa, uma adoração rasa. Mas que você venha a ter, né, uma adoração sincera. Nós temos que render ao Filho de Deus, que é Jesus. Por quê, queridos? Se você for analisar esse versículo aqui, fala que para que ele não se ire e você não seja destruído de repente, pois a sua ira se acende num instante. Felizes, porém, os que nele se refugiam. Nós temos que estar sempre debaixo das asas, sempre da cobertura de Cristo, né? Refugiados sempre em Cristo. Porque muitas pessoas não se rendem ao Senhor. Muitas pessoas não dão a devida adoração ao Filho. E o que isso vai acontecer? Muitas pessoas, hoje nós vemos muitas pessoas que mostram para você uma coisa, todo mundo está vendo algo, mas na realidade essa pessoa está usando máscara. Ela não tem profundidade no Senhor. É uma pessoa rasa. E existem muitas pessoas dessa maneira. E o que acontece? Por que essa ira acontece? Porque essas pessoas, elas querem viver um evangelho fácil, um evangelho rápido. Muitas pessoas, né, querem subir na plataforma rápido. Ninguém quer pagar o preço. Queridos, para você se tornar um pastor, por exemplo, você tem que pagar o preço, você precisa passar por alguns processos. Mas muitas pessoas querem passar rapidamente, não quer pagar o preço. E por não pagar o preço e não tendo experiências, o que vai acontecer? Grande será a sua queda. Nós vemos muitas pessoas que subiram muito rápido, mas da mesma forma que elas subiram rápido, ela também caiu rápido. Por quê? Não teve estrutura. E por isso nós vamos falar sobre esses alicerces inabaláveis. E a primeira coisa que nós vamos falar, que nós temos que ficar atento, é o lugar. Primeiro ponto, o lugar. Repita comigo, o lugar. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 3, verso 1, fala assim: Então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido ao seu pai Davi. O templo foi construído na eira de Araúna, o Jebuseu, o local escolhido por Davi. Então nós vemos que Salomão, ele estava incumbido, né, de construir o templo, mas Salomão, ele não podia construir o templo em qualquer lugar. Existia um lugar específico para que Salomão, ele construísse o templo. Deus já havia falado com o seu pai Davi. E você pode observar nesse versículo que fala do Monte Moriá. Fala também, né, o templo foi construído na eira de Araúna. E nós podemos observar, queridos, que esse lugar especificamente aconteceu muitas coisas. Muitas coisas aconteceram. E aquele foi o lugar qual Deus escolheu. Porque naquele lugar coisas extraordinárias haviam acontecido. Monte Moriá. O que aconteceu no Monte Moriá? Quando Deus ele chama Abraão,
E o interessante é que quando ele chama Abraão, ele começa a revelar os seus planos para Abraão. Fala assim: olha, você será filho de multidões. E começou a mostrar uma visão para Abraão, mostrando a areia, fala assim: olha, a sua geração, você terá muitos filhos como a areia do mar, como as estrelas. E aquilo foi despertando o sonho de Abraão, e Abraão ficou muito empolgado ao saber o que iria acontecer. Mas quando Deus, ele revela isso e dá o primeiro filho a Abraão, em seguida, o que acontece? Deus pede Isaque e fala para que Abraão sacrificasse o seu filho no monte Moriá. Monte Moriá, o lugar a qual Deus tinha pedido a Abraão para sacrificar o seu filho. Ali foi o lugar onde Deus pediu algo a Abraão. Queridos, nas nossas vidas acontece da mesma forma. Deus mostra os planos para as nossas vidas. Ele mostra aonde você vai chegar. Amém? Ele revela os seus planos. E é muito lindo. Ele começa a revelar o seu ministério, o seu casamento e etc. Muitas coisas ele mostra para você. Mas entenda o seguinte, que o evangelho, ele te custa algo. Você precisa pagar um preço. Quando você vê o significado de Jerusalém, o significado é temor a Deus. Repita comigo: temor a Deus. Nós temos estudado, querido, esse mês sobre o temor a Deus, amém? Temor a Deus não é ter medo de Deus, mas uma profunda reverência ao Senhor, ao ponto de você tremer de tanta reverência ao Senhor, de você não querer pecar. Tanto é que Moisés, quando ele falou sobre o temor, falou assim: olha, temam ao Senhor para que vocês não venham a pecar. Quando as pessoas, elas temem ao Senhor, sabendo quem Ele é realmente, as pessoas não pecam. Por que as pessoas muitas das vezes pecam? Porque traz Deus ao seu nível e fala: Deus me entende. E coloca a Deus como seu amiguinho, um exemplo, o seu amiguinho de escola. Se compara a Deus com seu amigo de escola. Mas nós sabemos que Deus, ele não está no nível de um amigo de escola. Ele quer ser nosso amigo. Mas nós sabemos que Deus, ele é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e a terra. Nele está todo conhecimento, toda glória. Então nós devemos uma reverência a esse Deus. Ele quer ter relacionamento com Ele, mas nós precisamos ter temor de Deus. O lugar onde o templo foi edificado foi um lugar de paz, renúncia, arrependimento, voluntariedade, humildade, onde o trigo era sacudido. Então nós vemos que o lugar aonde Deus escolheu para construir o templo tinha um legado, tinha história, coisas sobrenaturais tinham acontecido. Tanto é que depois que o templo foi construído, a glória de Deus desceu sobre aquele templo. A atmosfera do Senhor, do céu, desceu naquele lugar. E uma coisa que nós temos que observar em nossas vidas, que nós devemos construir as nossas vidas aonde Deus quer que construamos, não é em qualquer lugar. Muitas pessoas querem construir do seu jeito, do seu modo. E quando a pessoa ela faz dessa forma, sem pedir o direcionamento de Deus, grande será a sua queda. A sua casa, ela pode ser linda e maravilhosa, bonitinha, mas se for construída em um local aonde o local não vai conseguir segurar a estrutura da casa que você for construir, grande será a queda.
Nós vemos aí muitas casas caindo no período de chuva, porque pessoas constroem as suas casas em lugares indevidos. Por isso que quando acontece um acidente desse, você vai olhar e fala assim, não, mas olha o local. A pessoa que construiu não tinha condições de construir uma base ao ponto de segurar aquela casa. Então, queridos, nós temos que nos preocupar com o lugar. E esse lugar, trazendo para nós, nessa noite, é na presença de Deus. É na presença de Deus que nós devemos construir as nossas vidas. É na presença de Deus aonde existe paz. É na presença de Deus que você vai precisar renunciar à sua vontade, o seu desejo, os seus prazeres. Existem muitas pessoas que estão vivendo hoje o narcisismo. Pessoas que vivem por suas próprias vontades e desejos. E isso, queridos, não é o lugar onde Deus habita. Porque a primeira coisa, queridos, quando Deus ele te mostra algo, ele te pede algo. Você vê isso em Mateus capítulo 10. Você deve, carregar a cruz. E se você quiser a salvação, queridos, você vai ter que perder muitas coisas que às vezes você gosta. O evangelho que é pregado, queridos, não é um evangelho, sabe, de fada madrinha, que os seus desejos vão ser resolvidos, não. O evangelho você vai ter que renunciar às suas vontades, os seus desejos. Então nós vemos que é um lugar de paz, não de quê? De rebelião. O seu ministério não deve ser construído debaixo de uma rebelião. Quantos pastores revoltados, às vezes estava congregando numa igreja e não concordou com a doutrina e se rebelou montando uma igreja para ele. Você, vou construir, vou fazer do meu jeito. Quantas pessoas constroem, o seu ministério debaixo de uma rebelião? Quantos membros saem da igreja e muitas das vezes, vai para outra igreja, não teve problemas na antiga igreja, não resolveu o problema, foi para outra igreja em rebelião. Quantas pessoas fazem isso? E será que lá no futuro essa pessoa vai ter sucesso? Muito provavelmente que não. Porque começou em rebelião e não em paz. O nosso ministério, as nossas vidas, o nosso casamento tem que começar em paz, amém? Não em desobediência. Porque não é como começa, é como termina. Às vezes você está construindo o seu relacionamento fora dos propósitos de Deus. E você quer ter sucesso. Você começa tudo errado. E no final quer ter sucesso. Não é do seu jeito. É do jeito do Senhor. Alguém está me entendendo aqui? Lugar de renúncia. Abraão, como eu já acabei de falar aqui, Deus ele dá a promessa, depois ele dá a visão, e depois ele pede Isaac. Ele iria realmente sacrificar Isaac, mas Deus poupou Isaac. O lugar aonde foi construído o templo era um lugar onde era sacudido o trigo. Queridos, nas nossas vidas, muitas das vezes nós vamos ter que ser sacudidos para tirar toda a sujeira, toda a pedra, tudo que que não é puro, tem que ser arrancado, toda a impureza tem que ser sacudido. E muitas das vezes nós não temos a humildade o suficiente para ouvir às vezes uma exortação. Queridos, por que nós devemos congregar? Porque quando nós congregamos, nós nos permitimos ser exortado, ser confrontado. E a humildade é o quê?
você ouvir, mesmo que você seja um camarada muito mais intelectual do que eu, mas você vai dar ouvidos e vai começar a pensar. Quantas vezes eu ouvi alguma coisa, algo, e às vezes eu não concordei, mas depois eu fui pensando e analisando e vendo, e eu comecei a observar que realmente eu estava errado. Então é muito importante você começar a sua vida, queridos, na humildade, não no orgulho. O orgulho você bate no seu peito. O orgulho faz você agir em uma vida de pirraça, uma vida infantil, sabia disso? Pirracento, não aceita, fica bravinho, bravinha. Nos casamentos a gente observa isso, não é verdade? Pessoas que muitas das vezes, por não ter os seus desejos realizados, não foi saciado, aí age com pirraça. Então você vai ver comigo, não falo com você, vou ficar uma semana sem conversar com você. Pirraça. Quantos casamentos acabaram por causa de pirraça? Queridos, eu converso com muitas pessoas, pastoreio, aconselho, onde eu trabalho, converso com muitas pessoas, e quando eu vou analisando algumas pelas conversas, quando você vai analisar o fato, né, o que aconteceu realmente, você vai ver que é uma pirraça. É o orgulho. O orgulho destrói casamento. Mas a humildade, queridos, restaura. Então construa a sua casa no lugar aonde Deus está, na glória do Senhor, no santo lugar. Construa sua vida no Senhor, debaixo da cobertura dEle. Queridos, o mundo está debaixo de uma ira, a qual o Senhor está prestes a derramar uma taça da ira. Mas se você estiver debaixo dessa cobertura, queridos, essa ira não é para você. Deus, Ele te deu o escape. O escape é Jesus. Amém? E falando em Jesus, nós vamos para o segundo ponto. O segundo ponto fala do fundamento. Mateus capítulo 7, versículo 24. Queridos, antes eu preciso falar algo, antes de entrar no segundo ponto, que eu acho que eu não posso deixar de falar isso aqui. O lugar ele é tão importante, queridos, voltando aqui, voltando. O lugar é tão importante que uma certa vez Jacó, ele passou por uma decepção familiar. A sua filha, ela foi abusada, e os filhos de Jacó ficou tão enfurecido que matou todos os homens de uma certa cidade. E era algo que Jacó não queria. Quando aconteceu isso, ele se entristeceu. Sabe o que Jacó fez? Jacó ele fez o seguinte, falou assim: olha aqui, meus filhos, eu quero que vocês venham comigo, e eu quero que vocês venham procurar umas pedras a qual eu edifiquei. Eu fiz um monumento. E nós vamos à procura deste lugar. Vocês precisam conhecer este lugar. E então ali eles vão para o deserto e começam a procurar aquele monumento. O monumento aonde, Jacó tinha derramado ali óleo. Esse monumento, o que aconteceu no local aonde Jacó construiu aquele monumento? Ele viu uma escada, onde anjos subiam e desciam. Ali ele falou assim: aqui a glória de Deus foi manifesta, neste lugar. Jacó, ele fez, os seus filhos, levou aos seus filhos, aonde ele teve o encontro com Deus, porque ele pôde observar que os seus filhos estavam naquela situação,
porque eles não teve um encontro com Deus. E ele quis trazer os seus filhos e falou assim: olha, vocês precisam ter essa experiência que eu tive. O que eu estou querendo dizer para vocês nessa noite? Nós temos que ser referência para essa geração. E como é que nós vamos ser referência para essa geração? Trazendo os nossos filhos, as pessoas, a terem a mesma experiência que nós tivemos no passado. Por que não acontece muitas coisas que aconteceram no passado hoje? Por quê, queridos? Porque as pessoas estão sendo sem referência. Essa geração precisa de paternidade. Eu lembro do meu pai, quão cheio da presença era o meu pai. E eu olhava para o meu pai, eu queria ser igual a ele. Eu já contei aqui para vocês. Meu pai, quando ele pregava, ele sentia uma presença, ele dava umas risadas. E muitas das vezes, eu falei assim: eu quero sentir isso que o meu pai está sentindo. Eu já contei para vocês, quando ele ia cultuar a Deus, ele ficava o tempo todo ali adorando ao Senhor, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O culto estava frio, mas as lágrimas estavam descendo, porque eles estavam prestando culto ao Senhor, adorando ao Senhor. Meu pai pagava preço de oração, orava pelas madrugadas. Quantas vezes eu levantei de madrugada, meu pai estava orando. E teve uma vez que eu cheguei e vi meu pai orando, eu entrei dentro do quarto e fui olhar. O meu pai, bem devagar, ele não me viu. E eu vi que, no chão tinha vários pedidos de oração, e ele ajoelhou em cima dos pedidos de oração e ali estava orando. E, queridos, milagres aconteciam, porque ele orava. E hoje nós estamos vivendo em um tempo que nós queremos as coisas muito fácil, muito rápido. Não queremos pagar preço de oração. Não queremos buscar essa intimidade com o Senhor, em leitura da palavra. E nós queremos que as coisas aconteçam. Mas primeiramente, queridos, nós precisamos de quê? De voltar, queridos. Aquilo que os nossos pais fizeram, nós temos que ver o que eles, nós temos que observar, perguntar o que eles fizeram, o que eles faziam, e nós vamos o quê? Fazer a mesma coisa. Amém? Segundo ponto, fundamento. Mateus capítulo 7, versículo 24 fala o seguinte: quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha firme. Olha só o que Jesus está falando. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Repita comigo: rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Queridos, nós temos que ouvir a palavra do Senhor e praticar. Não adianta nada você ter muito conhecimento da palavra de Deus e não praticar. Nós vemos aqui que quando Jesus ele conta sobre essa parábola, fala de dois construtores. Duas pessoas que conheciam sobre o assunto. Mas um era tolo. Um construiu sobre o quê? Sobre a areia. Porque a areia, queridos, quando você vai cavando ali é mais fácil. Mas para você construir, um exemplo, na praia, por exemplo, você tem que cavar até encontrar rocha. Enquanto você não encontrar a rocha, você não vai começar a construir. E o interessante, queridos, que
quando nós falamos desse fundamento, fala de algo que é oculto, algo que ninguém vê. Você consegue ver todos aqui, e você pode olhar para as pessoas e falar assim: nossa, aquele ali é um servo de Deus, glória a Deus, pá. Mas nós não sabemos se realmente essa pessoa ela é fundamentada na rocha que é Cristo. Fundamento, queridos, fala de oração. É aquela oração que você faz lá no seu quarto, ou em algum lugar específico que ninguém vê. E você pode observar que os alicerces, você consegue ver o alicerce da sua casa? Aqui você está vendo esse prédio acabado, mas tem algo que sustenta esse prédio. O que segura esse prédio? O que sustenta? A fundação. Se você não tiver fundamentado, né? Se você não tiver uma boa fundação, queridos, quando vier o dia mau, grande será a sua queda. Ventos de doutrinas, falsos profetas, tem aos montes, ensino, conhecimento segundo o mundo, tem muito por aí. E muitas pessoas são levadas por essas vãs doutrinas falsas, por não ter uma base em Cristo. Uma certa vez eu falei sobre o cedro. E o cedro é uma árvore muito conhecida, uma árvore muito forte. E o interessante é que quando ela começa a crescer, ela demora a crescer. E às vezes, né, as pessoas olham e falam assim: eu acho que não deu certo. Mas na realidade está crescendo, está brotando ali, né, uma raiz que vai descendo até encontrar a rocha. E quando encontra a rocha, ela abraça a rocha. E ela não fica só por isso mesmo, mas continua, depois que ela abraça a rocha, ela continua descendo até encontrar os lençóis freáticos, para que ela possa ali se alimentar das águas. Se vir, né, uma seca, ela tem aonde, né, saciar, se alimentar. E as nossas vidas têm que ser assim, queridos. 2023 vai começar. Se você não tiver uma base no Senhor, possivelmente você pode cair. Nós vemos grandes pessoas que eram até mesmo referência para nós caindo, porque não tinha um fundamento, uma fundação forte. E eu vou falar aqui para todo mundo ouvir, que todo mundo sabe, Kleber Lucas. Quantas músicas que nós já cantamos e ainda cantamos, que nós vamos continuar cantando, que é músicas poderosas. Mas por que ele está nessa situação hoje? Porque ele não tinha uma base. Ele não estava estruturado no Senhor. E grande foi a queda dele. Que o Senhor tenha misericórdia desse homem. Que ele possa voltar à essência da adoração. Porque hoje, queridos, muitas pessoas estão indo muito nessa linha do Kleber Lucas, pensando da forma dele, querendo até mesmo mudar alguma coisa da Bíblia, mudar o Evangelho. Muito triste isso. Mas o Senhor, Ele te chama nessa noite, em nome de Jesus, para que você encontre o lugar, encontre essa rocha, que é Jesus. Firma os seus pés na rocha que é Jesus. Encontre o Senhor nesse fundamento, sabe? Tenha o Senhor nesse fundamento. Que você possa ouvir os direcionamentos do Senhor, ouvir o Senhor e praticar aquilo que Ele te pede. Porque o Senhor não quer simplesmente te dar uma vida boa aqui não, queridos. Porque quando nós encontramos o Senhor e começamos a praticar o Evangelho, praticar
os mandamentos do Senhor, nós vamos ter vida e vida com abundância. Quando nós escolhemos os nossos próprios caminhos, nós encontramos a morte, porque a palavra do Senhor fala que o salário do pecado é a morte. Deus, Ele não é um Deus ruim que quer lançar você no inferno. Muitas pessoas acham que Deus, Ele quer lançar você no inferno, mas Deus não vai lançar ninguém no inferno. Sabia disso? É você mesmo que vai com seus próprios pés. Se eu perguntar para você nessa noite, alguém aqui tem medo? Alguém tem medo? Deixa eu perguntar mais forte aqui. Alguém tem medo de morrer? Quem não tem medo de morrer, levanta a mão. Beleza. Você que não tem medo de morrer, se eu te perguntasse aqui, tem uma portinha ali da sala ali das crianças, você não tem medo de morrer? Pula. Você pularia? Por quê? Desculpa a palavra aqui, porque você não é burro. É ou não é? Não, eu não tenho medo de morrer, mas eu não sou doido de pular lá, porque eu sei que se eu pular eu vou quebrar, posso morrer até, ou, né, se eu não morrer eu posso quebrar a perna e ficar todo arrebentado. Então, queridos, aqui, o Senhor, Ele revela para você um caminho, a qual você deve trilhar. Mas se você não quiser trilhar esse caminho de vida, mas um caminho de morte, você terá o quê? Morte. É só ser inteligente para entender isso. A luz do Senhor brilha neste lugar, amém? Porque a palavra do Senhor é luz. Mas muitas pessoas não permitem que Deus invada a sua escuridão. O Senhor, Ele quer invadir a sua escuridão, trazer luz, para que você possa, sabe, desfrutar do que Ele tem para você. Essa é a noite a qual você, queridos, tem a oportunidade de ser curado da sua cegueira espiritual. Muitas pessoas estão envolvidas tanto no pecado, que não querem acordar, não querem enxergar. Vocês já viram no Discovery, no fundo do mar, existe uma densa escuridão, e ali existem alguns peixes, e esses peixes são cegos. Por quê? Porque ali não existe luz. Quando eles se pegar esse peixe e colocar ele, né, no alto mar, onde existe mais luz, eles vão continuar cegos. E muitas das vezes acontece isso com muitas pessoas. É arrancado ali das trevas, mas as pessoas, elas não querem ser curadas. E o Senhor quer curar você, para que você venha enxergar a essência da adoração, a essência do Evangelho, para que você venha desfrutar o caminho de vida, vida para o seu casamento, vida para o seu relacionamento, vida eterna. O Senhor, Ele tem vida e vida em abundância para você. Mas muitas das vezes você não quer enxergar. Eu gostaria que você ficasse sobre os seus pés nessa noite. E nós vamos orar para que o Senhor venha curar aqueles que estão cegos. Para que em 2023, que a luz venha inundar a sua escuridão. E que nessa noite você possa clamar isso: invada, Senhor, a minha escuridão. Eu me rendo. Coloca essa música aí, essa música é muito poderosa. A outra: invada com Cristo. Eu me rendo com Cristo. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Você quer se render ao Senhor?
Você sabe o que é se render ao Senhor? Se renda a Ele, à vontade dEle. A vontade do Senhor, queridos, para a sua vida, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Mas ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável se você estiver na presença dEle, se você estiver no propósito dEle. Porque se você estiver seguindo os seus próprios propósitos, a vontade do Senhor, você não está debaixo dessa proteção da vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Muitas pessoas leem esse versículo e só vê só essa parte, as partes boas. Tudo coopera para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus. Tudo coopera para aqueles que estão em Cristo Jesus. Será que você está em Cristo? Será que você está nos propósitos do Senhor? A proteção está para aqueles que estão, queridos, debaixo do propósito dEle. Sabe por quê, queridos? Porque Ele zela por aquilo que Ele quer realizar nessa terra. Se você escolheu não estar debaixo dos planos dEle, Deus não tem compromisso com você. Por isso esteja debaixo dos propósitos e dos planos do Senhor. Porque aí sim, essa graça será derramada sobre a sua vida e você vai desfrutar de tudo que Ele tem, de tudo que Ele tem prometido para você. Então se renda ao Senhor nessa noite. Feche os seus olhos, aumente essa canção, por favor. Faça dessa canção a sua. Solte a sua voz e cante. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos os seus filhos aqui nessa noite. Senhor, no nome de Jesus, que nesta noite haja arrependimento, que haja renúncia, que haja quebrantamento, Senhor. Que esse ano, Senhor, que está prestes a iniciar, que nós possamos, ó Pai, ter uma vida com o Senhor, que nós possamos ter um relacionamento profundo com o Senhor, que nós possamos gastar tempo com o Senhor, ó Pai, que nós possamos aumentar o nosso tempo com o Senhor, ó Pai, através do nosso TSD, que nós fazemos sozinhos com o Senhor, ó Pai.
que nós possamos ter, ó Deus, intimidade, experiências com o Senhor, que o Senhor possa revelar os seus planos para nós, em nome de Jesus, que nós possamos ter uma vida com o Senhor, uma vida com Deus. Queremos andar, ó Deus, segundo os seus propósitos, que não viva mais as nossas vidas, não viva mais o eu, mas que o Senhor vive em nós, que possamos cumprir a sua vontade, que possamos realizar a sua vontade nessa terra, em nome de Jesus, cumprir o ide do Evangelho, em nome de Jesus, obedecer, ó Pai, aquilo que o Senhor nos pediu, que não seja uma orientação, mas que sim, ó Pai, seja uma ordem, porque nós nos decidimos nessa noite, ó Pai, que é ser discípulo do Senhor, ó Pai, e discípulo do Senhor obedece aquilo a qual o Senhor manda. Em nome de Jesus nós queremos realizar, porque, ó Deus, aquele que realiza, ele enxerga como o Senhor enxerga, com um olhar de compaixão, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus, libere nessa noite um olhar de compaixão para com o próximo, compaixão para os perdidos, em nome de Jesus, para que nós possamos resgatar essas pessoas das portas do inferno, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço, Senhor. Aleluias. Aleluia. Aleluia. Amados, graça e paz, tudo bem com vocês? Amém? Queridos, faltam mais ou menos vai entrar para 3 minutos. Mas ali tá? 5? Ah, tá, aqui o relógio tá. Nós vamos estar orando, queridos, e faltando uns 30 segundos, né? Nós vamos já encerrar a oração, pra gente fazer a contagem regressiva, todo mundo junto ali, 10 segundinhos, amém? Pra gente celebrar com muita alegria, amém? A virada da passagem do ano de 2022 e 2023, amém? Eu gostaria que você desse a mão para a pessoa que está do seu lado. Aproveita esse momento, queridos, profetiza palavras de bênção, palavras de vitória para ele. Declara para ele que esse ano que vai se iniciar será um ano extraordinário. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio em poder te servir. Obrigada, Senhor, porque até aqui, Ebenezer, até aqui ajudou o Senhor a nós, e por isso nós estamos alegres. Obrigada, Senhor, por sua bondade, por sua fidelidade. Senhor, obrigada por sua misericórdia, Deus, que se renova sobre nós todos os dias. Senhor, nós apresentamos a Ti, Senhor, este fim de ano. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos sustentou. Obrigada, Senhor, porque o Senhor foi o nosso alívio, o nosso escape. Obrigada, Senhor, porque neste período, Senhor, nós estivemos debaixo das Tuas asas. Obrigada, Senhor, por ser um Pai tão amoroso, um Pai tão lindo, tão belo. Obrigada, Senhor. Nós, Senhor, apresentamos aqui, Pai, juntos como igreja do Senhor, este ano que irá se iniciar, Senhor, o ano de 2023. Senhor, eu apresento aqui, Senhor, cada plano, cada projeto pessoal, ministerial, familiar, financeiro, Senhor, da vida de cada um que está aqui. Senhor, nós colocamos a nossa nação diante do Senhor. Sim, Deus, o Brasil é teu. Sim, Senhor, o Brasil é teu, Senhor. O Senhor é o rei desta nação. O Senhor é o governo. O Senhor é quem governa este país, ó Pai. E nós como igreja, Senhor, nos posicionando, Senhor, crendo, Senhor, no milagre, crendo na resposta. Senhor, nós não somos aqueles que recuam, nós não somos covardes, ó Pai, mas nós somos aqueles, Senhor, que vamos avançar. Nós vamos avançar, Senhor. Nada irá nos impedir, Senhor, nada irá nos calar, nada irá nos deter. Nós somos a sua igreja. A tua palavra nos garante
Ô Senhor, vem como nós colocamos aqui, Jesus. Ó Deus, nós dizemos, nós declaramos aqui, Senhor. Ó Pai, em obrigada. Você pode agradecer ao Senhor por este ano que já virou. Obrigado, Jesus. Aplauda o Senhor no seu lugar com alegria. Obrigada, Jesus. Oh, nós apresentamos este ano de 2023 diante do Senhor. Ó Deus, será um ano de muitas festas, muitas alegrias, de muitas conquistas em nome de Jesus. Querido, sai do seu lugar e cumprimenta seu irmão. Declara para ele um feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo, queridos. Cadê as crianças, gente? Cadê as piquititim? Cadê as músicas de festa, Poli? Coloca retorno pra nós aqui, por favor. Um pouquinho de retorno. Ô, Vitinho, põe retorno aqui de PC. Declara bênção pro seu irmão aí. Aproveita esse momento. Profetiza na vida deles aí, em nome de Jesus.